Boa noite, irmãos. Vamos retomar nossos estudos nas doutrinas fundamentais, eclesiologia, a doutrina da igreja. E antes que alguém pense, por que tanto estudo acerca deste assunto, já que pode parecer um assunto não tão interessante, se nós compararmos, por exemplo, com cristologia. Vamos estudar sobre Cristo, a doutrina de Cristo é empolgante, algo interessante, e às vezes pode parecer que a doutrina da igreja não é tão importante. Mas, irmãos, nós precisamos nos debruçar isso, primeiramente porque Deus nos revelou doutrina sobre isso, Ele nos entregou conteúdo acerca disso. Então, se Deus revelou isso a nós, nós precisamos aprender. E também, queridos, é necessário que a gente se debruce naquilo que Deus nos revelou sobre isso, para que nós não sejamos enganados. Hoje, nós vivemos um contexto de muitas falsas igrejas, de muitos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores. Então é mais do que necessário que o povo de Deus conheça o que Deus revelou sobre esse assunto, para que nós não sejamos enganados por aqueles que só desejam enganar. Então nós temos que entender o que é uma igreja, para que ela serve, qual é o propósito da igreja, por que a igreja é importante, porque Deus ama a igreja, e como que uma igreja é estruturada. E aí nós temos visto aqui a liderança da igreja. Nós temos visto aqueles grupos de líderes eclesiásticos que estão revelados nas páginas do Novo Testamento. E aí nós vimos 5 grupos de líderes que compõem a igreja do Novo Testamento. Nós já trabalhamos a maioria deles, já vimos aqui os apóstolos, vimos os profetas, e vimos como esses 2 grupos de líderes, eles ficaram restritos a um período de fundamento da igreja, ao período apostólico, ao primeiro século, quando o Novo Testamento estava sendo produzido. Então eles eram um grupo restrito, homens dotados com esse dom, o dom de apóstolos, um grupo apenas de 12, mais o apóstolo Paulo, e o grupo dos profetas que traziam nova revelação doutrinária. Essa nova revelação doutrinária, ela não se faz mais necessária a partir do momento que nós temos toda a revelação em mãos, a partir do encerramento do cânon lá com o livro de Apocalipse, através do apóstolo João, que foi o último apóstolo a partir. Aí nós vimos também os evangelistas, que compõem aqui o grupo de liderança, pessoas dotadas com esse dom especial de pregar o evangelho. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre os pastores, e hoje ainda devemos falar também sobre os diáconos. Sobre os pastores nós já caminhamos um pouco aqui. Nós vimos que esses termos que nós encontramos no Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero, são sinônimos. Os 3 nomes estão falando da mesma pessoa, do mesmo ofício dentro da igreja. E os termos, eles só indicam alguma característica dentro da função que esse líder exerce na igreja local. Mas bispo, pastor e presbítero são o mesmo cargo, o mesmo ofício. Nós vimos também que essas designações, elas só realçam aspectos diferentes do trabalho pastoral. E aí então analisamos esses textos. Vimos que a responsabilidade de um pastor, ele deve cuidar da igreja de Deus, isso envolve liderança, isso envolve pregação, isso envolve oração. Agora nós vamos entrar numa parte do estudo acerca dos requisitos para ser pastor. Quais são os requisitos necessários para alguém assumir esse cargo? Será que um pastor ele pode se autodenominar pastor? Será que isso é possível? Já começo por aqui, não é possível. Ao contrário do que acontece muito por aí, né? Uma pessoa abre uma igreja, se denomina pastor e começa numa congregação, mas ninguém colocou ele automaticamente ele se autodenominou pastor e ele assume esse cargo. Nós não temos respaldo para isso no Novo Testamento. Pastores ordenam novos pastores. Tá? Então nunca é uma autodenominação. E
E um pastor, para ele ser ordenado, ele precisa cumprir alguns requisitos para isso. E é isso que nós vamos ver. Então é importante aqui, eu sei que há irmãos aqui que se sentem chamados nessa área, que já me falaram isso, que tem uma inclinação para o ministério pastoral. Então é legal olhar para isso aqui, até mesmo os jovens, às vezes, olha, quem sabe não serei eu um pastor no futuro. Temos jovens aqui, quem sabe? É bom aqui você já cuidar desses requisitos, o que precisa ter, como deve ser esse chamado, será que eu preciso sentir algo, é um reconhecimento, como isso funciona? Vamos ver a partir de agora. E aqui, irmãos, eu indico um livro que eu li lá atrás, quando eu comecei um trabalho de mentoria visando o ministério pastoral, e na época o pastor Neto me recomendou, e eu já sempre recomendo para outros esse livro. É um livro da editora Fiel, Eu Sou o Chamado. E eu tirei aqui deste livro, algumas perguntinhas que ele propõe para que quem está ali pensando sobre o assunto possa se fazer a si mesmo. Então, primeiramente, o ministério pastoral envolve um chamado que é pessoal. Começa assim, né? A pessoa ela se sente inclinada para isso, ela se sente chamada nesse sentido, percebe alguma inclinação para o ministério pastoral. Isso pode começar de maneira pequena e ir se desenvolvendo até o momento que ele vai pensar, olha, eu não sei fazer nada além disso. Eu tenho convicção a partir de agora que Deus me chamou para isso. Tem um ponto da nossa jornada, na jornada pastoral, que você chega nesse funil e lá você diz, olha, realmente, eu percebo claramente que esse é o chamado de Deus para mim. Mas, talvez no momento inicial, ainda tímido, a gente tenha algumas dúvidas. Então é interessante fazer algumas perguntas. Então, o chamado pastoral é primeiramente um chamado pessoal, individual. E aí, olhe o que diz 1 Timóteo 3:1. Depois pode deixar até esse texto aberto, que nós vamos nos debruçar nele mais para frente. 1 Timóteo 3:1. Diz ali, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, aqui o termo episcopo, é o termo vinculado a bispo, pastor, se alguém deseja o ministério pastoral, excelente obra almeja. Então começa com um desejo. Existe um desejo pessoal. Uma pessoa desejando o ministério pastoral. Começa com isso. Começa com esse desejo pessoal. E aí, para se verificar esse desejo pessoal, o autor desse livro, David Harvey, ele propõe algumas perguntas que a pessoa pode fazer a si mesma. Primeira coisa, ele diz, você é piedoso? Como é o seu relacionamento com Deus? Você mantém uma busca constante pelo Senhor? Você tem uma fé ativa? Você tem um desejo crescente em aprender? Você gosta de aprender do Senhor? Você vê um relacionamento vivo com Deus? Um discipulado diário? Você está nesse processo? Você se vê como alguém realmente piedoso? Ele começa por aí. Relacionamento pessoal com Deus. Depois ele pergunta o seguinte, como está o seu lar? Por que essa pergunta? Porque a Bíblia, ela relaciona o ministério pastoral com a liderança daquela pessoa no seu lar. Muitos esquecem que não liderar bem o seu lar desqualifica alguém para liderar a igreja. Se a pessoa não é capaz de liderar a sua casa, ela não será capaz de liderar uma igreja. Esse é o princípio que a palavra de Deus nos dá. Então ele pergunta assim, como está o seu lar? Como você é como liderança na sua casa? Como você lidera a sua família, a sua esposa, os seus filhos? Mais uma pergunta que ele propõe. Depois ele também diz, você pode pregar? E, irmãos, essa pergunta aqui pode parecer simples, mas ela é também muito profunda.
Eu sei que não é exigido de ninguém pregar como Spurgeon. Se fosse um requisito, todos nós estaríamos desqualificados. Mas é preciso ser capaz de ensinar, de ser capaz de alimentar a congregação, ser capaz de expor o texto bíblico com coerência, com lógica, com fidelidade. Você tem que ter o dom do ensino. Você precisa ser apto a ensinar. Às vezes existem pessoas, homens que são muito piedosos, que dirigem bem o seu lar, que cumprem vários requisitos, mas quando ele vem à frente no púlpito, ele não consegue se expressar. O que isso significa? Ele é incapaz. Não, ele não recebeu esse dom do Senhor. Ele é capaz de ajudar e servir em vários outros locais, de ser um bom exemplo para a comunidade de várias outras formas. Mas ele não vai ser capaz de assumir o papel pastoral porque ele não é apto ao ensino. Deus não deu esse dom. Então o ministério pastoral não é uma opção para ele. Às vezes tem até limitações físicas. A gagueira, às vezes não consegue se expressar. Então, é o reconhecimento de Deus não me chamou para isso. Eu posso atuar em várias outras frentes, mas não aqui. Depois, você pode pastorear, e aqui envolve o amor à igreja. O pastor tem que ser alguém, ou o candidato ao pastor, tem que ser alguém que ama a congregação, que é alguém da igreja, que está na igreja, que é presente na vida dos irmãos, que está sempre disposto a ajudar quando é necessário. Ele está disposto a se doar, se sacrificar em favor dos outros. É alguém que ama estar no corpo. Isso é necessário para o ministério pastoral. E também aqui ele coloca essa pergunta: você é alguém que ama o perdido? E aqui envolve o reconhecimento na urgência da pregação do Evangelho no mundo, de uma pregação fiel do Evangelho, da urgência desse anúncio, de buscar os perdidos, de pregar, de se fazer ouvir, de levar o Evangelho. Então ele coloca esses requisitos. E aí, caso alguém esteja aí olhando para essas perguntas de maneira mais particular, se as respostas para você forem todas sim, então isso não significa necessariamente que você vai ser ordenado pastor. Mesmo que alguém cumpra todos os requisitos, mesmo que a pessoa responda sim para tudo isso, isso não é necessariamente uma confirmação de que aquela pessoa deve ser um pastor. Por quê? Porque ainda se faz necessário um segundo reconhecimento. Existe o reconhecimento pessoal desse chamado, mas também deve haver o reconhecimento da igreja. A igreja precisa reconhecer. Não basta só a pessoa dizer: não, mas eu amo a igreja. Não, mas eu sei pregar. Não, mas eu sou piedoso. Às vezes a gente tem uma visão elevada demais de nós mesmos. Então a igreja precisa fazer o reconhecimento e avalizar isso. Mandei vocês ficarem com o dedo em 1 Timóteo. Pode ficar, nós vamos voltar lá, mas vamos ali em Atos. Atos 14, 23. Aqui um texto onde a igreja, naquele momento ali de Atos, de transição, estava promovendo, elegendo os seus pastores. E aqui mostra como é algo que a igreja vai fazer. Ele fala ali: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. E aqui o termo no original para eleição, ele é literalmente o levantar as mãos e votar. Então a igreja estava fazendo esse reconhecimento. Levantavam-se alguns nomes, mas a igreja votava nesses nomes. Era a igreja quem elegia. Ou seja, a igreja estava lá fazendo o reconhecimento de que aquelas pessoas, aqueles homens ali, haviam cumprido os requisitos para aquilo. Então, depois de um chamado pessoal, esse reconhecimento onde a igreja vai dizer assim: quem concorda que fulano
está apto a ser pastor. Então há o reconhecimento público do chamado, cumprindo todos os requisitos da palavra de Deus. E aí nós vamos ver os requisitos, né? Não basta só essas perguntinhas de nível pessoal. A Bíblia, ela é bem rigorosa naquilo que deve ter na vida de alguém que deseja ser pastor, as qualificações necessárias. Aqui eu vou dar um breve resumo dessas qualificações, baseado em 3 pontos principais, e depois nós vamos ver em detalhes cada uma delas. Essas listas, elas aparecem nas epístolas pastorais, tanto em 1 Timóteo 3, quanto a carta de Paulo a Tito no capítulo 1. Ali Paulo, ele detalha o que precisa estar presente na vida de alguém que deseja ser pastor. Tá? Então, basicamente, aqui num resumo, requisitos. Vou trazer como 3 pontos principais, e aí depois nós vamos esmiuçar. Primeiro, uma vida exemplar. E aí 1 Timóteo 3, versos 1 a 7. Acompanhe comigo ali. Esta, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, então você tem o desejo, mas olha o que vai ser necessário. Que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, esses requisitos são extremamente elevados. Irmãos, eu sempre digo nesse assunto sobre esses critérios. Isso aqui não deve ser um alvo só para pastores, só para pessoas que desejam o ministério pastoral. Isso aqui é um modelo de vida que ilustra Cristo. Isso aqui é o alvo para todo crente. É alvo para todo mundo. Mas se alguém quer liderar, e nós já vimos que essa liderança envolve uma liderança pelo exemplo, ele precisa ser assim. Então não é opcional. Para quem estiver na frente liderando, essas características são necessárias. Isso envolve o quê? Uma vida que é exemplo. Uma vida que serve de modelo. Pois é assim que funciona. A liderança, ela é um modelo para a congregação. Ela é referência de conduta de vida para os demais. Eu digo para os irmãos, sempre que nós nos reunimos com a liderança da igreja, nós somos o padrão, o modelo. As pessoas vão olhar para a liderança e vão imitar muitas vezes. A gente percebe isso nas próprias orações, como a igreja ela acaba replicando o modelo de oração. Por quê? Porque a liderança está na frente fazendo e você vai replicando aquilo. Então, pro candidato a pastor, isso aqui não é só um alvo a almejar, é uma realidade que precisa ser verificada. Por quê? Porque é o modelo e vai dar o tom para todos os demais. Então, vida exemplar. Vamos também pegar Tito ali mais para frente. A gente lê agora, daí depois eu preciso estar lendo de novo esses textos. Tito 1, versos, um pouquinho adiante, em algumas páginas. Você vai passar 2 Timóteo e já encontra Tito. Capítulo 1, versos 5 a 9. Você vai ver que é basicamente os mesmos critérios, mas como é uma carta diferente, Paulo aqui usa às vezes algumas palavras diferentes. Ele diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E aí vem as descrições de quais são essas prescrições. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus,
seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, mais uma vez, uma conduta exemplar. Então, primeira coisa, a vida do pastor deve ser um modelo para a igreja. Ela deve ter uma vida exemplar. O candidato ao ministério pastoral precisa ter uma vida exemplar. Depois, vem a ideia da vocação, o chamado interior. É requisito para ser pastor a pessoa ser chamado. Eu não posso impor ninguém. Fulano, eu tenho visto que você tem aptidões, eu vou te ordenar pastor. Não, pastor, mas eu não me sinto chamado, não interessa. Aqui quem manda sou eu. Você vai ser ordenado a partir da manhã. Não é assim. A pessoa tem que sentir o chamado. E esse chamado interior, ele precisa do reconhecimento exterior. Então, normalmente, o caminho é inverso. A pessoa se manifesta, pastor, eu tenho me sentido chamado nessa área. Quais são os passos, o que eu posso fazer? E aí, então, a gente começa a se olhar para esse irmão com um olhar diferente, para ver se há o reconhecimento desse chamado, se há a confirmação que realmente esse chamado vem do Senhor. Então, vocação. E aí a gente já leu os dois textos que estão aqui. E também, por último, o mais chocante, ele precisa ser homem. O pastor, ele tem que ser do sexo masculino. Nossa, que machista essa igreja. Eu estava esperando, uma hora ou outra ia acontecer alguma coisa, isso é machismo, da onde se viu. Pode brigar com a palavra de Deus, né? Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico, de uma maneira muito clara. Nas Escrituras, no Novo Testamento, é vedada a liderança feminina na igreja. É vedada de forma clara e direta. Não existe pastora. Se uma igreja tem pastora, essa é uma igreja falsa. É uma igreja falsa. Ela não é uma igreja autorizada pelas Escrituras. Tá? Então não há opção para isso. Vamos brigar com o texto, então? 1 Coríntios 14, 34. E aí você vai ver que não sou eu que sou machista. É o apóstolo Paulo. Nem ele não é. Porque ele apresenta os motivos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, e aí depois, 1 Timóteo, que é o texto mais completo. E aqui, queridos, é aqueles textos que vão chocar a nossa cultura moderna. Não adianta, vai haver choque cultural. Por quê? Porque a cultura que nós vivemos não é uma cultura bíblica. Ela não leva a palavra de Deus em consideração. Se levasse, seria diferente. Mas ela não leva. Então, nesse sentido, sim, a palavra de Deus vai ir contra a cultura. E aí nós temos que decidir, vamos ficar com a cultura? Vamos ficar com os movimentos feministas? Ou vamos ficar com a palavra de Deus? De qual lado você quer ficar? Eu sei qual lado eu vou ficar. Ele diz ali, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Forte, pesado, bem pesado. Forte, é um texto difícil. Mas vamos lá para 1 Timóteo, que o texto é mais amplo, e aí nós temos uma explicação teológica para isso. Essa explicação não é cultural, é teológica. 1 Timóteo 2, verso 11 a 14. E aí você pode reparar que esse texto aqui está um pouquinho antes das recomendações acerca do ministério pastoral que ele dá no capítulo 3. Pouquinho antes. Então, se no 13 ele vai dizer o que precisa ser para ser pastor,
esse texto aqui também é importante para que a gente chegue às conclusões corretas. E ele diz aqui, fiel é esta palavra. Perdão, peguei o texto de 2 Timóteo. 1 Timóteo 2, 11, 14. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine. Então aqui ele desenvolve um pouco melhor o ficar calada lá de 1 Coríntios. É no sentido de ensino. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Isso aqui é um imperativo, é um mandamento. Ele está afirmando. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí, se ele parasse aqui, a gente poderia até argumentar, de repente, havia um contexto cultural na época, as mulheres elas não tinham o mesmo valor dado ao homem, isso mudou com o passar do tempo, hoje nós vemos que as mulheres elas têm o mesmo valor. Irmãos, a Bíblia sempre colocou a mulher do mesmo valor que o homem. Isso é uma falácia, dizer que naquele tempo Paulo não valorizava as mulheres da mesma forma. Isso é falacioso. Deus sempre, a palavra de Deus sempre colocou homem e mulher em pé de igualdade em questões de valor. O que a Bíblia traz de diferença é função. E aí, Paulo vai argumentar que teologicamente, por que a mulher não pode estar sob o homem em autoridade? E ela, portanto, não deve ensinar o homem num contexto eclesiástico. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele coloca que na formação do homem, Deus colocou o homem em primeiro para ser líder. É um argumento teológico. E por isso, se a base da família e do casamento é o homem liderando e a mulher submissa à liderança, e aqui mais uma vez eu não vou entrar nos detalhes disso. Tem lá no YouTube as pregações do jantar de casal, o que é submissão bíblica. O homem ele também é submisso. Toda submissão aqui nesse relacionamento é submisso a alguém. A submissão do homem é a Deus. Ele precisa ser o líder como Cristo é líder. Ele precisa se sacrificar pela mulher. Ele precisa, se for necessário, ele terá que morrer pela mulher, como Cristo fez pela igreja. Então essa submissão é uma submissão equilibrada e sempre debaixo do Senhor. Mas o ponto da mulher não exercer liderança, e por isso não pode ser pastora, é porque se no escopo da família ela é submissa ao homem, na igreja não seria diferente. Foi dado ao homem a tarefa de liderar. Deus deu características especiais para o homem, para que ele tomasse essa função, tanto no lar quanto na igreja. Irmãos, nós vemos isso claramente. O homem ele é mais racional, menos emotivo. A mulher é muito mais coração, muito mais abnegação. Então nós vemos que, colocado em posição de liderança, tomando decisões, com nível de estresse alto, é um peso grande demais. É realmente algo pesado para elas. Então, o homem ele foi colocado e foi dotado com os dons necessários para assumir esse papel. Então, existe aqui um argumento que é teológico, e por isso aqui eu reforço. Olha, isso é muito importante. As bases para a proibição da mulher na igreja, a liderar na igreja, não são culturais, mas teológicas. Isso envolve a ordem da criação e a doutrina da queda. Tá? É nisso que se constitui a liderança da igreja, esse mandamento sobre a proibição de mulher liderar. Então, isso não quer dizer que a mulher não possa servir ou não possa ensinar de forma nenhuma. Não, na Bíblia é permitido que as mulheres ensinem homens fora do contexto eclesiástico, por exemplo. Nós temos até um caso, lá em Atos 18, 26, nós temos lá um casal bem conhecido, Priscila e Áquila. E nós vemos que é curioso que na Bíblia o nome dela sempre é citado antes. O casal é sempre citado Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila.
Isso nos leva aqui que ela era mais proeminente que ele no ministério. Ela tinha um papel maior maior destaque do que o seu marido. E ali nós vemos ela pregando o evangelho a alguém que se converte, a um homem que se converteu. Então, num contexto do dia a dia, a mulher vai ensinar homens também. As mulheres vão ensinar os seus filhos, as nossas esposas nos ensinam diariamente. Isso tudo faz parte. O que não é autorizado pela Bíblia é a mulher na liderança, como pastora ou como diaconisa. Ah, pastor, mas tem diaconisa na Bíblia. Aí é outro assunto. Nós vamos abordar sobre isso. Mas a partir do momento que essas posições exercem liderança sobre outros, a Bíblia proíbe que a mulher passe a ter esse papel de proeminência liderando homens dentro do contexto da igreja local. Alguma dúvida aqui? Alguma mulher quer me surrar? Então vamos adiante. Aqui eu só fiz a lista, tá? De todos os requisitos ali que nós já lemos nos dois textos. Então quais são as qualificações para o presbítero, para o pastor, para o bispo? É ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, temperante, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não amante do dinheiro, que governe bem a sua casa, tenha filhos crentes, não seja neófito. O que é isso? É não ser um recém-convertido. É alguém não novo na fé, ele já precisa ter uma bagagem, já precisa ter tempo de caminhada cristã. Não arrogante, tenha bom testemunho dos de fora, amigos do bem, justo e piedoso. Certo? Não vou abordar cada um, porque aí nós ficaríamos bom tempo. Tudo isso já nós temos aí pregações, temos estudos já sobre cada uma das características. Então, acabamos aqui os pastores. E aí, para encerrar esse estudo acerca da liderança, faltou um cargo ainda. Quem que faltou? O Mateus? O diácono, né? Faltou os diáconos. Então, aqui o diácono também, nós não vamos fazer muitos estudos acerca disso, brevemente, aí nós já encerramos este assunto. Então, quem são os diáconos? Os diáconos é aquela pessoa que serve, que apoia ou que auxilia. Essa é a origem do termo diáconos, né? Do grego diáconos. É a ideia de serviço. Então, ele serve, apoia ou auxilia quem? A igreja, sim, mas mais especificamente os pastores. Tá? Então, é assim que se inicia o ministério diaconal, como pessoas auxiliando os pastores. E aqui nós vamos ver os 3 textinhos que falam sobre isso. O primeiro, que é a origem dos diáconos, lá em Atos 6. Você tem também já a exposição toda desse texto na internet, se quiser se debruçar um pouco melhor. Mas aqui surge o ministério dos diáconos. E ele surge de acordo com uma necessidade daquele momento da igreja que estava começando a dar os seus primeiros passos. Já tem uma mulher saindo aqui agora. Acho que ela não gostou muito do que foi dito. Não? Vai permanecer? Então tá. Versos 1 a 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, a igreja estava crescendo, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Eram judeus de origem hebraica, de fala aramaica, com judeus de origem grega, de fala grega, helenistas. Então havia ali 2 grupos de judeus se convertendo naquele momento, ambos de lugares diferentes, que falavam idiomas diferentes, como idioma principal. E aí eles estavam reclamando porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, as viúvas elas precisavam receber sustento, elas não tinham como se sustentar. E era a igreja que mantinha essas viúvas. E aí elas começaram a reclamar, as de fala grega, dizendo, olha, vocês só estão auxiliando, dando sustento para as viúvas de fala
aramaica, de origem hebraica. E aí então os apóstolos perceberam, olha, nós estamos falhando aqui, nós vamos ter que resolver, realmente a gente está esquecendo aqui algumas pessoas, nós não estamos conseguindo nos organizar de uma maneira a atender a todos igual. O que vamos fazer? E aí vem o veredito. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Qual era a função do apóstolo? Ser um testemunha de Jesus. A função dele era ser missionários itinerantes. Era falar do evangelho e pregar o evangelho. Eles dizem, olha, nós estamos perdendo muito tempo que nós poderíamos estar ensinando, testemunhando sobre Jesus, para atender às necessidades sociais de vocês. E aí ele continua: por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram ali 7 homens. Aqui surgem os diáconos. Então os apóstolos, eles não estavam dando conta de atender a todos, e com isso eles não estavam fazendo nada bem, eles não conseguiam pregar a palavra, testemunhar de Jesus, não conseguiam atender às necessidades sociais da igreja, e aí então eles decidem, olha, vamos eleger alguns homens para isso, e aí então se elegem 7 homens para ajudá-los, para que eles se dedicassem apenas a testemunhar de Jesus e a orar pela igreja. Filipenses 1 nós já lemos também, né? Na semana passada. Vamos ali ler. Filipenses 1:1, que é onde aparece o termo aqui junto com a lista dos ofícios da igreja. Ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele coloca já como um cargo ali, pastores e diáconos. Então nós vemos que lá do início, aquele 7 homens que foram nomeados para fazer aquele serviço, agora eles já se tornam uma posição de liderança junto com os pastores. Eles assumem ali uma liderança. Então por isso que às vezes nós vamos ver lá em Atos o termo diácono ou diaconisa sendo atribuído a mulheres, mas quando isso passa a se desenvolver para um cargo de liderança, para compor liderança da igreja local, parece que então já não é mais saudável que as mulheres ocupem essa posição por causa da proibição teológica que nós vemos dada por Paulo. E aí 1 Timóteo 3:8-13 vem as características. É o mesmo texto para pastor, na sequência ele vai dar para os diáconos. E é bem interessante que você note que as recomendações são as mesmas do pastor, com exceto uma delas, que não é exigido do diácono aqui. Só uma característica do pastor não é exigido do diácono, que é apto a ensinar. É a única coisa que não se exige do diácono, que ele saiba ensinar, que ele seja capaz de pregar, mas não que isso não possa acontecer. No caso aqui, o diácono Mateus, ele pregou aqui na igreja, nós vimos que ele tem aptidão para ensino também. Assim como o Alexandre, que é candidato ao ministério diaconal, ele também tem aptidão para o ensino. Então pode acontecer também, mas isso não é exigido. Também não é uma escada para o ministério pastoral, né? Não é assim, para ser pastor precisa ser primeiro diácono. Não necessariamente. Isso não é exigido também. Então as características ali. E aí nós encerramos. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus.
Se você ficou curioso com as qualificações, tem uma série de estudos sobre o diaconato. Tem uma playlist lá no canal da igreja, tem tudo. A gente pega característica por característica, quase uma aula por característica. Então está esmiuçado, por isso eu não vou me debruçar nisso aqui, nesse estudo que é mais resumido sobre igreja. Então, a princípio, nós vemos que os diáconos eram um grupo de apoio, um apoio mais no sentido de um amparo social, mas no Novo Testamento eles vão ganhando importância até o ponto de compor a liderança da igreja local. Já ali no texto de Filipenses nós vimos isso. Certo? Tem uma boa pergunta a ser feita sobre isso da irmã Beth. Ela me fez semana passada e eu disse, Beth, guarda a pergunta para a semana que vem, que nós vamos falar sobre diáconos. E é uma boa pergunta, ela precisa ser feita. Pastor, a minha pergunta era se, em relação ao diácono, se teria alguma renda, ou seja, se a Bíblia fala sobre uma renda para ele, assim como para o pastor. Então essa era a pergunta, né? Será que, assim como nós vimos na semana passada, que é de direito do pastor receber salário, receber uma recompensa pelo seu trabalho, ela me perguntou se não seria o caso também do diácono. E aí eu expliquei para ela, eu vou aqui refazer a explicação, que a Bíblia ela não coloca essa orientação direta, né? Nós não temos o mesmo texto como nós temos para pastores, com um texto claro falando sobre isso, mas é comum e é recomendável que se a igreja ela precisa de alguém em tempo integral no serviço diaconal, que se pense em contratar como um trabalho remunerado. Então a igreja tem necessidade, a igreja cresce, e aí você tem a necessidade de alguém servindo dentro da igreja em tempo integral. Vamos pensar em como vamos remunerar essa pessoa. Se nós pudermos ter um diácono em tempo integral, seria ótimo. Às vezes não é possível, porque o próprio diácono da igreja não pode. Ele tem o seu trabalho, ele tem as suas funções, e ele não pode assumir um compromisso de tempo integral com a igreja. Mas se consegue fazer, às vezes acontece. Existem igrejas que remuneram alguns diáconos de tempo integral, para que eles se dediquem 100% no trabalho na igreja. Certo? Alguma outra dúvida sobre esse assunto? Não? Semana que vem eu vou trazer aqui um estudo sobre o sustento da igreja. Esse é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Existe muito entendimento equivocado sobre a questão do dízimo, da oferta. Então eu vou trazer uma sériezinha aqui sobre como a igreja deve se sustentar, de onde vem o sustento da igreja local. Os irmãos aqui sabem, a gente não pede dinheiro em culto, nunca pedimos. Então, como a igreja se mantém? Nós vamos aprender biblicamente sobre isso. E também na semana que vem nós vamos vai ter a apresentação de um projeto missionário. Então, você é convidado para estar aqui. Vai vir uma candidata missionária e ela vai apresentar o projetinho missionário dela aqui para nós, tá bom? Então, vamos orar? Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, nós queremos louvar o Senhor por mais uma vez nos reunirmos aqui em Tua presença. Obrigado por poder abrir as Escrituras, aprender sobre ela e de um assunto que às vezes não é dado tanta importância, que é a estrutura de liderança da igreja local, mas como isso se faz necessário a partir do momento que nós vemos tantas falsas igrejas espalhadas, tantos falsos mestres, falsos apóstolos. Como é importante nós aprendermos o que a Bíblia nos diz. E nós sabemos e vimos isso no texto bíblico, que muitas vezes a palavra de Deus vai ir contra aquilo que o mundo diariamente prega a nós. E quando nós tivermos que ficar entre a Bíblia e a cultura, Senhor, nos ajuda a permanecermos sempre fiéis a Ti. A jamais negociarmos aquilo que é inegociável na Tua palavra. Então nos dá humildade, Deus, para nos mantermos fiéis, nos dá coragem para isso, e nos sustente até o fim. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.